emboscando crianças nas escolas. Canalhas 1000 vezes. Homossexualismo, direito. Vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Nós não podemos estimular a criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Vocês não são casais não, né? Não. Aqui dentro de casa, se for, vai ter homofobia que eu vou cobrir na porrada de dois. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Isso é contra a cota? Contra qualquer tipo de cota, qualquer um. É a cota do ódio. O governo do PT é especialista em dividir. Ele joga branco contra negro, homossexual contra heterossexual, nortista contra sulista, rico contra pobre e agora, com a lei das palmadas, os filhos contra os pais. Esse PSOL aí é um partido de pirocas, tá ok? É coisa de viado que eles estão fazendo. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, aqueles de nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se acabou. Polêmico, 62 anos, ele está no 6º mandato parlamentar e é o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Provocador, Jair Bolsonaro encara os temas mais controversos e espinhosos. Aqui comigo, Denise Rotenburg, Leonardo Cavalcante, jornalistas do Correio Brasiliense, parceiro da TV Brasília Rede TV na realização do CB Poder. Lembrando que também estamos ao vivo na página do Correio Brasiliense no Facebook, onde você pode participar e enviar suas perguntas. E a gente começa tratando de segurança pública. O Brasil atravessa a maior crise no sistema prisional, com rebeliões em várias capitais, morte em massa, medo nas ruas. E a gente tem aí uma paralisação das polícias no Espírito Santo. Tem o caos na capital do seu estado, deputado, o Rio de Janeiro. A pergunta é, a direita é a solução para todo esse caos que se apresenta no país? Você pode afirmar que a esquerda que está aí é que não é. Nós temos que buscar um caminho alternativo para tudo isso. Eu não sou provocador, eu sou provocado. E, por vezes, é comum quase acontecer, eu entro nessa provocação. Mas tudo é por uma causa, é por um ideal. Estamos nessa situação que chegamos hoje em dia exatamente por uma política voltada extremamente favorável aos direitos humanos de marginais, o politicamente correto. Né? Ao longo de décadas, o policial militar abusou-se da hierarquia dele, da disciplina, para subjugá-lo ou para relegá-lo a um terceiro plano. Questão nova agora também, que tem prejudicado em muita questão da segurança, a audiência de custódia, onde vale muito mais a palavra do bandido preso do que do policial que levou ele para lá. E chegamos a um estado de coisa que está aí. A política nossa, né? Quem levou o Estado para a falência no Rio foram os governos, né? Os governadores, aquela política de dar o que o Estado tem ou não tem para todo mundo em troca de voto, programas de bolsas. Isso daí te levou a esse estado de coisa que está aí. Como resolver? Nós temos que tentar mudar isso daí. E sei da responsabilidade de qualquer político, né? E da situação que nós nos encontraremos no futuro se não tentarmos mudar o mais rápido possível esse estado de coisa. Deputado, o Estado está com muita dificuldade, tanto no governo federal quanto no governo estadual, de resolver essa crise na polícia. Você acha que o Estado ficou refém da polícia? Como muita gente tem dito. Apareceu oportunidade. O que acontece? Tinha um discurso muito forte de partido de esquerda, a grande mídia apoiando isso, né, de você simplesmente esculachar a polícia militar. Inclusive, a tônica era simplesmente extinguir a polícia militar. O exemplo do Espírito Santo que aconteceu nesses dias de caos lá, o que aconteceu lá, te lamento o que aconteceu, eu lamento a morte de inocentes, não de bandidos, é uma prova de que tirou o discurso da esquerda de tentarmos aí desmilitarizar. Você sabe que um policial militar fardado, numa esquina, ele faz uma segurança passiva do que caso alguém queira cometer um ato delituoso qualquer ali. E o policial fardado impõe respeito.
Agora, esse discurso acabou. Serviu para isso que está O acontecendo. senhor defende a morte de bandidos mesmo no caso de Olha, grupo de se morrer, extermínio? problema, não estou defendendo grupo de extermínio. Não, porque uma das preocupado. investigações agora é de que tem grupos de extermínios no Espírito Santo. A grande verdade é que nós, O que o senhor acha em relação a essa cidadãos de bem, investigação? estamos sendo exterminados por aí. Essa é a grande verdade. Eu não estou preocupado com os 600 mil que estão encarcerados. A minha preocupação são com outros 200 e poucos milhões, como você, como eu, que está nos assistindo por aí, que está preso dentro de casa. Nós temos que hierarquizar a solução dos problemas. Não é como o ministro do Supremo disse há poucos dias, que para esvaziar o sistema carcerário nós temos que legalizar maconha e cocaína. Não é por aí. Como alguns já falam, quem está no fechado vai para o semiaberto para o domiciliar e o domiciliar vai para a praia. Não é dessa forma. O presídio, eu não quero que ninguém vá sofrer lá, ser torturado. É um local para tirar o bandido da sociedade e para inibir quem porventura quer cometer um ato delituoso. Você viu agora há pouco na chamada, que apareceu meu nome aí no momento de explosão no passado. Você não quer ir para a cadeia, que lá em Sala do Inferno, sim. É só não fazer besteira. O senhor se arrepende desse seu jeito mais explosivo? O senhor mudou? Como é que o senhor está? Não, logicamente a gente muda um pouquinho, né? Mas eu não vou tirar a minha essência atrás de um outro objetivo político qualquer. Vou continuar sendo isso daí. O voto, desculpa aqui, é problema teu e de quem está nos ouvindo, não é meu. Eu não vou virar o Jairzinho Paz e Amor, nem me transformar numa metamorfose ambulante para conseguir voto e, chegando lá, fazer a besteira que alguns fizeram. Não essa é a minha política. Deputado, em relação a voto dos seus colegas, agora na eleição para presidente da Câmara, o senhor ficou em último, com 4 votos. Perdi até para os brancos. Perdeu até para os brancos, Claro. foram 5 votos brancos. Sim. O senhor acha que o senhor é levado a sério? Olha só, o meu objetivo... Entre os seus pais? O meu objetivo foi atingido. Qual era? Eu tive 10 minutos na tribuna da Câmara que toda e qualquer redação de jornal, TV e rádio do Brasil me ouviram falar. Ninguém criticou meu discurso. Até eu falei ali, nós não podemos ser um shopping center para atender parlamentar. Podemos ser um shopping para atender o povo. Não podemos ter um presidente que daqui a pouco vamos ter problemas por citações em atos aí não republicanos. Eu dei meu recado. Eu não tenho para oferecer o que a massa do eleitor pediu e negociou por ocasião daquelas eleições. O PSDB no dia seguinte ganhou 2 ministérios. Um que não tinha estado de ministro do PMDB acabou ganhando o estado de ministro, que agora o Supremo diz que ele pode... O governo Temer, então, negociou isso? Sim, negociou como é. O senhor acha que trabalhou ativamente para eleger... Não há dúvida, só não vê quem não quer. Rodrigo Maia. Eu vou ter voto num clima desse? Não vou ter voto. Não critiquei meus colegas, não. O que eu digo ali é que nós temos que mudar a forma de fazer política, né? Ninguém vai acabar com a corrupção, mas não pode chegar a esses níveis que estamos aí. E não pode ser tudo o toma lá da cá. O próprio Joaquim Barbosa, ele me citou na ação penal do Mensalão. A imprensa não anunciou. Ele fez ele levantou as votações mais importantes, com as datas que o dinheiro saiu daqui, aqui, lá e acolá. E chegou à conclusão, ele falando que o senhor Jair Bolsonaro foi o único da base aliada que não foi comprado pelo PT. Nós temos que ter um limite. Olha só, quando você vai na padaria, Denise, para comprar pão, né? Quando a Simone vai no açougue para comprar carne. Quando o Congresso desce no Executivo para comprar voto. E o pessoal fica esperando, igual o jacaré na lagoa, né? Com a boca aberta, esperando alguém que vai ter que beber água lá. O Executivo desce no Congresso. Sim, desce no Congresso para comprar voto. É o que nós temos para vender lá. E cada um o senhor esperava uma atitude diferente em relação ao governo Temer com a saída da presidente Dilma? Olha, eu sempre disse uma coisa na tribuna da Câmara. Mais ou tão grave quanto a corrupção é a questão ideológica. Se eu bater tua carteira agora aqui, você vai ficar revoltado, mas vai recuperar na frente esse patrimônio de uma forma ou de outra. Agora, se eu roubar a tua liberdade, como o PT vinha trabalhando, né, fazendo doutrinações, não mais universidades, e vocês passaram por isso no curso superior, tá? Mas escola pública, ensino fundamental, você vê livros, tá, do ensino fundamental, onde tem figuras. Né, o capitalismo é um inferno, o socialismo é um paraíso. Estou perguntando em relação ao governo Temer. Isso daí deu uma certa refluída. Se bem que eu, no lugar do Temer, cortaria completamente a gasolina desses movimentos sociais. Completamente. Dinheiro de ONGs que defendem direitos humanos. Comigo não sairia um centavo. Nós temos que combater isso daí. Mas ele já não cortou de muitas entidades ligadas ao PT? Falta cortar mais. Né? Na opinião do senhor, a esquerda não sucumbiu?
Ainda não. A esquerda sempre fica esperando um momento de poder voltar ativa. Mas assim isso não é legítimo, deputado? Mas a maneira como eles voltam é sempre em cima da mentira, da falácia, de enganar o mais pobre. Não há mentira, nem falácia, nem enganação aos Existe no outro lado direita também, mas a esquerda é muito mais atuante, muito mais incisiva nessa questão. Até você pode ver a questão de currículos escolares, do ensino fundamental. É o pior possível. Quais são uma das melhores escolas de ensino fundamental e médio do Brasil? Ou são aí colégios militares, no caso do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo Bombeiro Militar, bem como as escolas militarizadas em Goiás e Amazonas. Eu fui numa em Manaus. Era a pior escola em todos os requisitos, a começar com violência. Hoje, poucos anos depois, é a quarta melhor do Estado. Porque ter aqui tem disciplina. E tem que ser dessa forma. O aluno não tem que ter muito direito, não. Tem que ter muito mais deveres do que direito. E tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, o que nosso corpo pede e um garoto pede? Boa vida. Não vai aprender nada. Daí, olha, mira a questão de cotas. Só acusar de racismo por aí. Mira a questão de cotas. Olha, tendo em vista eu só estudar em escola pública ou pela minha origem, eu vou ter facilidade na frente. E muitos acham que um papel na parede, você tem colega de vocês, botou um papel de diploma na parede, resolveu o problema. Eu já tive contato com um colega de vocês, sabe disso, todo lugar tem, e coitado do colega, cara, 3 linhas tem 5 erros de português. Como ele vai ser um jornalista, como vai ser? Não vai desempenhar a função dele. Um diploma na parede não resolve o problema de ninguém. Voltando à eleição da Câmara e voltando à minha pergunta em relação ao senhor é levado a sério, o próprio filho do senhor não votou no senhor, não estava aqui para votar no senhor. Não, não estava. É outra história, até aquela fotografia. Nem vou entrar na questão de invasão de privacidade. Não, estou perguntando em relação à postura dele de não... O meu objetivo não foi pedir voto. Ali, por exemplo, havia uma corrente que vão votar no segundo colocado, no terceiro, não vamos dispersar os votos para poder ter segundo turno e ter alguém e tal. O pessoal, mesmo quem queria votar em mim, vamos assim dizer, queria também votar, por exemplo, no outro candidato que poderia ir para o segundo turno junto com o Rodrigo Maia. Não é questão de ser levado a sério. Eu te disse, naquele ambiente, eu não tenho voto, eu não tenho o que o eleitor pede. Eu não tenho como atender. Foram 2 ministérios. Quem está na frente da Câmara tem ali um arsenal na tua frente. Tem a direção da TV Câmara, tem um montão de coisa. Tem um montão de coisa. Eu não tenho o que oferecer isso aí. Como é que eu vou ter voto? Eu queria entrar um pouquinho na questão dos militares. O senhor, os militares hoje em dia, inclusive alguns integrantes aí das Forças Armadas já começam a reclamar que eles estão sendo usados para tudo. Se dá um problema lá no Espírito Santo, chama os militares. No Rio de Janeiro, agora eles estão ocupando, vão passar a fazer policiamento também por esses dias. Como é que o senhor vê essa participação dos militares em todos os problemas nacionais aí que aparecem nessa área de segurança? Olha, não tem nada de ilegal, mas é um abuso em usar os militares. Um abuso. Lembram-se de nós para tudo, né? Até para velório. Só que tem uma festinha, não se lembra. Você pode ver. Por que o menor salário dentro do executivo é o nosso? Porque nós não podemos fazer greve, nem estou pedindo para que tenha. Nós nos sindicalizamos. Não podemos filiar a partido político. O militar geralmente é transferido e nem vota, porque o título ficou em outro lugar. Agora, não pode o governo, se o governo olhar com atenção. Temos documento do então Estado-Maior das Forças Armadas. Ao longo de 30 anos de serviço, na verdade, o militar trabalha 45. E nós tínhamos serviço no sábado, no domingo, e não temos folga na segunda-feira. E não estamos pedindo isso aí. Você fica embarcada, por exemplo, 4 meses no navio, e não tem, quando você volta no sábado, segunda-feira você está de serviço, tá? Agora, não nos pode nos tratar de uma forma igual aos outros. Não queremos o mal para o pessoal do INSS, mas não igual aos outros. Isso acaba ocorrendo o quê? Evasões. Eu tenho porque publica em DO a evasão de oficiais. De praças não tenho porque não publica em DO, tá? A média nos últimos anos tem sido 200 capitães e tenentes. E é um pessoal, me desculpa aqui, empresário Leonardo, você não pode abrir um concurso para capitão do Exército de artilharia. Você tem que botar um canto de escola preparatória de cadetes, 4 anos de academia, até ele sair capitão um dia, para estar preparado para aquilo. Você acha que é razoável os militares terem ficado de fora da Previdência? Porque se a gente considerar hoje... Nós já trabalhamos 45 anos, eu acho que é diminuir. Se é para fazer justiça e igualdade, nos dê fundo de garantia, me dê exatamente tudo que os outros têm. Deputado, o militar hoje, a aposentadoria dos inativos é muito maior do que a dos militares. Boa parte do que os ativos. Boa parte do pessoal dos militares está hoje fazendo serviço administrativo, que o senhor há de concordar comigo. Poucos, de fato, têm ali a operação. O tempo de academia, de curso, conta para a aposentadoria. E isso está servindo os militares ficarem de fora como argumento para outras categorias não estarem dentro da reforma. O senhor acha que é razoável? Eu costumo dizer que a carreira militar é tão boa, você não vê um deputado com filho militar.
Você não vê um empresário com filho militar. Cada vez nós estamos empobrecendo mais. Pior do que os que saem é a qualidade cada vez mais baixa dos que entram. Isso é uma grande realidade. Ser militar é muito bom para os outros. A garotada terminou a academia, grande parte vai para os pelotões de fronteira. Fico lá 2 anos sem contato com o mundo, sem nada. O senhor acha que esse argumento pode inviabilizar a reforma da Previdência, que é necessária para o país? Olha só, o que não pode acontecer? Eu tive agora um dos estados mais pobres do Brasil, a Paraíba. O pessoal fala comigo, deputado, com 65 anos o homem está morrendo já aqui. Não tem onde ninguém vai se aposentar. E outra, que é comum, né? Quando você pega 50 anos de idade nesse Brasil, você não arranja outro emprego. O senhor está percorrendo o Brasil já como pré-candidato a presidente da República? Uma vez que a CNT hoje já lhe colocou ali na... Vamos concluir, Denise, por favor, a pergunta. A CNT colocou hoje o senhor em segundo lugar na pesquisa espontânea. Lula aparece com 16,6% e o senhor com 6,5%. Na pesquisa espontânea, onde a pessoa diz, é bom para esclarecer o nosso telespectador, na pesquisa espontânea a pessoa diz em quem vai votar sem que haja uma lista prévia de candidatos apresentada a ela. O senhor aparece em segundo lugar, por isso eu queria saber. Olha só, eu vou só pedir então uma pausa para a gente falar sobre esse assunto no próximo bloco. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Ponto Poder, que hoje recebe o deputado Jair Bolsonaro, do PSC Fluminense. A gente retoma a pergunta da Denise sobre a última pesquisa para as eleições 2018, em que o senhor aparece na pesquisa espontânea com 6,5%. Eu tenho certeza de uma coisa, eu sou diferente. Você pode me amar como pode me odiar, eu sou diferente. As minhas andanças pelo Brasil, quem trata das questões do Estado é o deputado estadual, né? O senador e o deputado estadual. E eu tenho ingerência no Brasil todo. Quando fui para Roraima, por exemplo, a gente vê os problemas e aponta soluções sem dinheiro. Aquela velha história, com 11 Pelés, qualquer um é técnico do time de futebol. Roraima é uma coisa maravilhosa. Nós temos que dar uma guinada na política ambiental e política indigenista. É um estado que não tem energia. Como assim, guinada? O estado de Roraima não tem energia. Porque metade vem da Venezuela, de péssima qualidade, outra metade de uma termoelétrica. E lá você tem um rio Cotingo, onde você pode, por isso tudo, fazer 3 hidrelétricas. Mas não pode fazer, por quê? Você depende de licenças ambientais e nunca são conseguidas. E a questão indigenista, jogaram o índio ao longo dos rios e demarcaram como terra indígena. E o índio lá, ele quer energia elétrica. Ele quer que tenha energia elétrica para a casa de farinha dele, motorzinho. Ele quer um dentista para arrancar o toco dele, quer um lombrigueiro. Ele quer um carro, ele quer isso, ele não quer viver no estado como vive um animal no zoológico. E isso daí, se você conseguisse fazer uma hidrelétrica lá, uma só, em vez de 3, já dá conta de Roraima e o resto e sobra 50%. Deputado, quando o senhor diz que o senhor é diferente em relação a essa percepção do eleitor e dado aqui a pesquisa espontânea com 6,5%, esse voto não é um voto de protesto, como a gente já teve no passado, inclusive folclóricos, dando votos a palhaços ou mesmo a animais ou coisa parecida. O senhor acha que não tem, por conta da descaracterização da classe política e essa dificuldade dos políticos se mostrarem para o cidadão, o senhor ser esse voto de protesto, como foi no passado? Você imaginou o deputado, o capitão Jair Bolsonaro ser aplaudido numa universidade? Já passou pela cabeça de alguém? Eu teria, hoje à noite, uma palestra na Uniceub. O pessoal do centro acadêmico, alguns professores resolveram convite da cúpula dele, impedir. Tudo bem, eu tive na faculdade Catedral em Roraima para falar 50 minutos. Falei 50 minutos, depois das perguntas e respostas, foi mais 4 horas de conversa. E fui aplaudido, que eu mostro o problema. Eu não fico do politicamente correto. Agora... Coitado do índio. O índio... Não é um voto de folclórico na não tem folclórico. Talvez algum de protesto, mas a grande maioria... Quando conversa comigo, expõe os problemas e eu falo as possíveis soluções, ele passa a acreditar. Agora, o senhor tem pretensões políticas nacionais e praticamente metade do eleitorado hoje é feminino. O senhor já disse que mulher tem que ganhar menos porque tem licença maternidade, tem isso e aquilo. Como é que o senhor pretende alcançar o eleitorado feminino tendo essa visão que ela já está, inclusive, propagada aí, que o senhor considera que mulher deve ganhar menos no mercado de trabalho? Eu tenho certeza que essa afirmação tua, você não tem fonte nenhuma. Você pegou aí perdido. Me dê tudo o que se faz hoje em dia por aí, você tem vídeo, o áudio. Eu dei uma entrevista a pedido do jornal Zero Hora, por que a mulher ganha menos do que o homem? Eu pesquisei e respondi.
Porque o empresário, em grande parte, resolve para a mesma função pagar menos. Tendo em vista um direito trabalhista a mais, que era a questão da gravidez. Isso eu respondi para o jornal 0 Hora. E eles resolveram botar na minha conta. Um jornal chapa branca. Sempre teve na mão do taço lá do PT. A sua resposta parecia que o senhor estava justificando essa realidade, não criando alternativas de fato. Você não pode botar na lei a igualdade de função para a iniciativa privada. No serviço público é assim. Se eu e a Denise aqui fazemos concurso para ser sargento do Exército, e nós vamos ter exatamente o mesmo salário. Não tem problema no serviço público, civil ou militar. Na iniciativa privada, isso o empresário leva em conta. Deputado. A quantidade de direitos, um a mais da mulher, que quebra a rotina. Ele paga o salário dela, que depois é abatido no que ele vai descontar da INSS. Ele prefere não empregar a mulher, ou a empregar, paga menos. Não sou eu que estou falando isso. É quem emprega que fala isso. Inclusive, tem uma muito boa para você. Me desculpa aqui, empresário Leonardo. O que o empresário tem dito para mim, e sei que aqui é ao vivo o programa, né? Ninguém vai fazer essa maldade, porque como fizeram... Maldade, essa covardia lá no Jornal 0 Hora. O empregador tem dito o seguinte, deputado, a questão do desemprego. O trabalhador vai ter que decidir. Menos direitos e mais emprego, ou todos os direitos e desemprego. É o empresariado que tem dito isso para mim, não sei o que eu estou dizendo. E o senhor o que acha disso? O que eu acho disso? Quem vai responder é o empregado. Porque hoje em dia eu te pergunto, qual é o direito do desempregado? É um coitado, né? Não tem direito a nada. Agora vem aí uma reforma trabalhista. Se ele quiser... Reforma trabalhista lá você tem que fazer reforma trabalhista, só nova Assembleia Nacional Constituinte, que o artigo 7 da Constituição está na cláusula pétreas. Como em 2002, eu acho que você estava dentro do Congresso de 2002, você estava lá dentro? Estava lá. Você lembra daquelas acusações, deputados que votaram para acabar com o 13º, Fundo de Garantia, Hora Extra, Licença Gestante, que botaram naquela lista, que estava discutindo a flexibilização da CLT, como está sendo proposta agora. E botaram, eu quase perdi o mandato, 2002. Por isso o PT fez a grande bancada... Mas não estava em discussão na época. Não, era um projeto do Executivo. Tinha, mas não era assim aquela coisa, vamos acabar com o FGTS. Não, mas o que rodou nas mídias sociais, e até hoje, de vez em quando o pessoal recebe a relação de parlamentares daquela época, que eles votaram para acabar com isso, e não é verdade. O que foi votado é o seguinte, você, por exemplo, engravidou, teve um filho. Vamos supor, Deus me livre, acontece, você perde o teu filho no segundo mês da licença gestante. Você pode negociar na frente, né? Voltar a trabalhar agora e pegar os 4 meses no futuro. Ou pedir para o seu patrão um adiantamento de férias. Não só pecuniária, bem como você gozar 10 dias de férias agora e passar para gozar 20 dias no futuro. Isso que está sendo negociado e foi votado, mas botaram na nossa conta que nós votamos para acabar com isso tudo. Agora, é que eu digo para você, não tem como você falar em tirar direito trabalhista, a não ser numa nova Assembleia Nacional Constituinte, porque o artigo 7º estão nas causas pétreas da Constituição. O senhor nega que tenha essa afirmação que saiu na imprensa de que mulheres têm que ganhar menos do que homens. Mas o senhor, vou falar então aqui uma outra afirmação que o senhor tem, que também saiu na imprensa, que o senhor teria dito, que ter filho gay é falta de porrada. Essa afirmação, o senhor reafirma? Reafirmo, falei algo parecido com isso, sim. O que acontece? Isso é bala perdida quando estava discutindo e batalhando praticamente sozinho contra o tal do kit gay, que queriam botar na escola pública do ensino fundamental para criancinha de 6 anos de idade. Eu tenho vídeos, tá, que o MEC fez, inclusive o senhor André Lázaro, que era secretário de alfabetização do MEC, tá? Vídeo dele na Câmara, ele falando o seguinte: passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme beijo lésbico para combater a homofobia. Então, em bala perdida, como o PT não tinha como dizer que eu estava errado, porque eu estava defendendo criancinha em sala de aula, passaram para o lado da homofobia. Você acha razoável dar uma declaração como essa? Não é razoável. No país não é razoável, não é, te digo que não é. Mas foi ali, bala perdida, no momento de ebulição. Mas o senhor é uma pessoa que tem muitos momentos de ebulição. Sim, tem. Vou ter outro também. Num país onde, eu vou dar alguns dados aqui, num país onde um gay é assassinado a cada 28 horas e um travesti a cada 2 horas, o senhor, como deputado, uma pessoa pública, não teria que ter menos momentos de ebulição? Porque a ebulição acontece, o momento de ebulição acontece, mas a consequência fica. Pergunte para qualquer pai aqui. O pai prefere chegar em casa, 99% dos pais, encontrar o filho com o braço quebrado por estar jogando futebol,
do que estar brincando de boneca por influência da escola. Que pesquisa é essa? Que pesquisa é essa do senhor? Mas é só perguntar, tem pai aqui, pergunta pai aqui. Você quer encontrar o filho do braço quebrado em casa jogando bola ou brincando de boneca por influência da escola? Só perguntar, tem pai aqui, só perguntar. Isso não é uma relação dentro de um grupo do senhor? Não, negativo. Voltando à questão aqui da Denise em relação à questão das mulheres, o senhor acha que essa imagem em relação às mulheres que acaba se confundindo, não é muito da agressividade do senhor ao tratar determinadas deputadas ou mesmo determinadas... Aquela deputada em relação a jornalistas, por exemplo. Vamos lá. A deputada Maria do Minha Rosário, pergunta é, o senhor não acha uma... que essa relação e essa imagem que o senhor tem em relação a mulheres não é por conta dessa agressividade? Negativo. Do mesmo jeito que tem em relação aos O caso do estupro, exemplo, que foi em 2002, com aquela deputada, eu fui convidado pela Rede TV para discutir a questão do mandato penal. Eu não sabia que ela estava lá, eu fui o primeiro a falar. E estava discutindo em cima do caso Champinha. Ele, com mais 4 marginais, executou um garoto lá em São Paulo, numa área rural, e por 5 dias estupraram em rodízio uma menina de 16 anos de idade. E no último dia, o Champinha cortou a cabeça dela, com 17 anos de idade. A Maria do Rosário foi lá para falar, como falou depois, que o Champinha não sabia o que estava fazendo. E ela interrompeu minha entrevista, você vê nas imagens hoje em dia, onde me acusa de estuprador. Daí tem a resposta indelicada, sim. Agora, jogar para cima de mim a responsabilidade do que aconteceu, eu estava defendendo as mulheres de estupro e era o contrário. Tanto é que o ano passado, um ano e pouco, nós votamos uma PEC para redução do mandato penal para menor que cometa, entre outros crimes, o estupro. E a Maria do Rosário votou contra a PEC. Quem está defendendo a mulher de estupro? Eu ou ela? E eu, no momento, sou réu no Supremo em função disso. Ação patrocinada por Ela Vieco, petista de carteirinha, vice do MP de Janot, que foi flagrada em Portugal com uma faixa fora Temer. Isso é golpe. É perseguição ou não é? E, lamentavelmente, no voto do relator, ele escreveu lá que depois da minha briga com o Maria do Rosário, escreveu agora, que foi em 2003... Após esse desentendimento nosso, aumentou o número de estupro no Brasil. Baseado em quem? Que pesquisa? Agora, é uma perseguição política? É uma tentativa de me tornar inelegível o ano que vem ou não é? É. Você sabia que no meu processo me tornou réu, onde o MP sempre participa, dá o teu parecer, não deu parecer no meu caso, o MP não se manifestou. E lógico, eu paguei um advogado que... Nem paguei, foi lá no amor. Não tenho dinheiro para entrar em escritório de advocacia em Brasília, você começa com R$1 milhão, não tenho dinheiro para isso. Aí ela acabou perdendo a ação e já estava a carta marcada já. Carta marcada já. Ok? Agora, deputado, o que o senhor vai propor, então, para as mulheres, para o eleitorado feminino, uma vez que é um segmento importante nesse seu projeto aí, para qualquer candidato a presidente da República? Tocante a emprego, eu tenho mulheres no meu gabinete. E elas ganham menos que os homens? Não, é só você pegar a lista da Câmara. Questão de competência. Você vai ver a formação de um e de outro, tem mulher ganha mais do que homem, sem problema nenhum. Agora, a mulher, o homem, seja quem for, quem vai tirar você da miséria é você. É através do conhecimento. Não é com proposta do Estado. O Estado está quebrado, o Estado. Temos um consenso aqui. O Estado está quebrado, o Brasil está quebrado. Muitos estados estão quebrados também. Quem vai tirar da miséria nós é você através do conhecimento, é mudando o currículo escolar. Não é esse lixo que é o currículo escolar. Não é por aí. Deputado, o senhor é a favor da política do Trump em relação a restrições migratórias? E o senhor chega a fazer comparações com o Brasil? 100% favorável. Tem muito brasileiro nos Estados Unidos que está temendo ser expulso. 100% favorável à política migratória. O senhor é a favor do Trump? Sim, quase tudo que... Eu apoiei junto com ele. Quem sou? Eu fiquei sabendo depois que ele sabe que eu existo. Não sei com que profundidade. Questão de imigração. É muito simples a gente falar da casa dos outros, né? Vai para Roraima. A invasão de venezuelanos fugindo da ditadura e da fome. Virou um inferno a vida do roraimense. Vai em bairro em São Paulo, que temos, calcula-se, 40 mil haitianos. Vê a situação que está lá. Vai na praia do Rio de Janeiro, vê a concorrência de gente humilde vendendo biscoito Globo na praia com boliviano, com senegalês. Então, nós aprovamos agora, acredita. Dessas pessoas? O senhor acha que também a gente não deveria ter bolivianos, argentinos ou paraguaios? Você pode aqui, não, mas não é, aqui não pode ser casa da mãe Joana. Entrar à vontade, como está entrando o haitiano.
como em parte estava entrando. O Trump falou que ia tirar de lá, quem tem antecedente criminal e quer restringir países que não combatem o terrorismo. E o povo lá é favorável. Ele não está fazendo diferente do que falou por ocasião das eleições. Foi na Marcha das Mulheres, no dia seguinte. Cadê a Hillary Clinton? Não era boa interessada? Ele derrotou, desculpa aqui, a grande mídia, institutos de pesquisas, o poderio econômico de George Soros, derrotou muita gente. Que se um dia os Estados Unidos capitular, nós sofreremos consequências seríssimas aqui. É contraditório, deputado, o senhor defender o Trump e, ao mesmo tempo, ter brasileiros que vão ter restrições de direitos nos Estados Unidos? Muitos brasileiros. Estados Muitos brasileiros. onde tem muitos sul-americanos, o Trump ganhou. Eles não querem lá que essa invasão desproporcional transforme em alguns estados, talvez seu país, como é o Brasil hoje em dia. Quer saber de uma coisa? O Senado aprovou, a Câmara aprovou, algumas emendas voltou para o Senado. Nova lei de imigração. O Senado vai aprovar agora, infelizmente, né? O Trump seria um bom presidente do Brasil? O Jair Bolsonaro vai ser melhor do que daqui, pode ter certeza. Agora, deputado... Olha só, vamos lá. Hoje em dia, pelo aprovado nas duas casas, não há diferença entre turista, gente com visto provisório, visto permanente ou refugiado, não há diferença. Você pode pegar um navio, botar 10 mil dentro, não interessa de onde é, norte da África, refugiado, botar no Porto de Santos, eles passam a ter direito, conta em Banco do Brasil, Caixa Econômica, com menos restrição do que você, brasileiro, passa a ter direito à educação de nível superior, está lá no projeto, que vai ser aprovado agora, passa a ter direito à aposentadoria. Olha só, o que vai acontecer? E a Venezuela já faz, pega os seus doentes, de complexibilidade difícil e estão mandando para a Venezuela. Encheram os hospitais. Venezuela estão mandando para Roraima. Encheram os hospitais lá de alguns de municípios e de Boa Vista. Nós temos que abrir. Nós estamos com uma política, na verdade, o que é aprovado na Câmara é Brasil sem fronteiras. Quem é favorável a isso, eu concordo. Desde que ele tire as portas e as janelas da sua casa onde ele mora. Deputado, Comissão de Direitos Humanos, como é que o senhor vai tratar esse tema a partir de agora? Diz que o senhor é candidato à Comissão de Direitos Humanos. Não estou sabendo, não sei, porque como eu estou obrigado claro no partido. Sabe. Eu estou obrigado no partido, não sei se me botaram lá, mas aí tem aquela escolha, etc. Né? Se cair, lógico que eu sou candidato. E o senhor já está trabalhando votos? Não vou trabalhar. Na última que eu vim candidato, Denise, eu perdi por um voto. Foi 10-8. Se fosse 9-9, eu como mais antigo, né, mais mandato, teria direito a... Teve mais voto do que candidato a presidente? Sim, mas ali eu trabalhei nessa questão. Aí eu trabalho. O presidente, eu não tenho chance, a chance só não é zero porque eu sou candidato. A minha chance só é maior do que a tua. Eu te disse, eu não tenho para oferecer para aquele tipo de eleitor. Agora, como é que é ser candidato a presidente da República sem tempo de televisão? Uma vez seu partido é um partido pequeno, que não vai ter ali, o senhor vai ter... Olha, a grande mídia nossa, né, que é uma revolução, são as mídias sociais. Internet, Facebook, Instagram, ok? Você pode ver. Eu não sou... Quem sou eu nesse universo? Você vê lá espontâneos, você fala Lula, Marina, Aécio, Alckmin, todo mundo é ou já foi alguma coisa. Nessa hierarquia das Forças Armadas, eu sou recruta nessa briga política. Você não acha que eu estou sendo um fenômeno, não? Me desculpa que é modéstia, dado quem eu sou. Não é protesto, não. Nós temos que mudar esse Brasil. Nós temos que fazer política com o mundo todo. Você sabia que até hoje não temos embaixador de Israel aqui? Eu tive Israel. Os caras lá têm uma agricultura pujante na areia, criam peixe no deserto. Lá chove menos do que o semiárido. Então nós estamos trazendo propostas que dá para você dar esperança para esse povo. O nosso tempo acabou, infelizmente. Semana que vem tem mais CB Ponto Poder.